Seja muito bem-vinda ao Diamante Talk, o podcast que eu, Andresa Leite, criei especialmente para você, mulher empreendedora de todo o país. Para quem não me conhece, eu sou Andresa Leite, sou mentora de empresárias desde 2018. E o meu propósito ele é de fazer com que mulheres elas tenham as suas vidas transformadas através do empreendedorismo. Aliás, eu acredito muito que é o empreendedorismo que vai fazer com que o nosso país ele mude. Não é governo, não é qualquer coisa, não é nada. É a força empreendedora, a força que uma mulher empreendedora tem de transformar a sua vida, gerar empregos e transformar a sociedade em que ela está. E esse podcast ele é um projeto. Nós estamos aqui no episódio 0. Ele é um projeto que ele foi feito muito do meu coração. Já faz algum tempo que eu estou com esse projeto engavetado, pensando em que momento lançar, pensando se realmente era uma coisa viável de lançar ou não. Afinal de contas, nós temos ótimos podcasts por aí. E por que lançar um novo podcast? Porque eu acredito que nós precisamos de mais mulheres falando sobre empreendedorismo. Nós precisamos de mais exemplos femininos falando sobre histórias de transformação. E é isso que você vai ver aqui ao longo dos próximos programas. Então, hoje eu quero explicar para você como é que vai funcionar o nosso Diamante Talk, o que ele é, quem é a Andresa Leite, quem sou eu, para que você me conheça e para que nos próximos episódios você veja toda essa jornada e entenda que o meu propósito com esse podcast é te inspirar, é te ensinar e é fazer com que você, através de todas as pessoas que passarem por aqui, possa aprender algo e aplicar em sua vida e no seu negócio. Porque eu não acredito que existe um CNPJ e um CPF. Eu falo que eu sou mentora do CPF e eu ajudo o CNPJ. Então, você é uma pessoa só. E eu estou aqui para isso, como esse agente de transformação e de inspiração de grandes histórias que você não tem ideia. Você não tem ideia de tudo que está por vir. Você não tem noção do time de mulheres, de pessoas, de empreendedores. Virão homens aqui nessa casa também, de empreendedores que eu estou convidando para compartilhar muito conhecimento, muita coisa, para que você cresça e evolua o seu negócio. Aliás, eu quero primeiramente que você comente aí de onde é que você está falando. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto muito de me conectar com a minha audiência. Eu gosto de saber quem são as pessoas. Escreve a sua cidade, escreve um pouco sobre o que você faz. Faz uma merchan aí no comentário. De repente, no próprio YouTube, você acha parceiro de negócio. De repente, você pode achar uma pessoa que está precisando daquilo que você vende. Então, aproveita esse espaço para falar um pouquinho de você. E antes de começar a falar um pouco sobre quem sou eu, um pouquinho da minha trajetória, que eu tenho 46 anos, tenho um pouquinho de história para contar, mas você vai ver que vai ser uma história muito breve e você vai entender por que tudo isso está conectado e o porquê do nome Diamante. Você vai entender tudo isso logo mais que eu vou falar. Eu quero agradecer aos meus parceiros patrocinadores que estão me ajudando a viabilizar esse projeto. Porque uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você colocar de fato, tirar do papel. Então, toda vez que você tiver qualquer ideia para o seu negócio, pense como é que eu vou tirar do papel e quem são os parceiros que vão me ajudar a tirar isso do papel. Quem são as pessoas que vão me apoiar nesse sentido para que cada vez mais eu consiga evoluir e crescer no meu negócio. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. E 2025, quem já me acompanha no Instagram sabe que eu falo bastante disso. 2025 é o ano das parcerias. É o grande ano das parcerias. E eu não poderia deixar de citar aqui os meus parceiros patrocinadores deste episódio 0 que estão comigo. Primeiro é a Homewell Automação Residencial. Casa inteligente, empresa inteligente, você pode automatizar toda a sua casa, toda a sua empresa. Segundo parceiro patrocinador que nós temos é o Sundara Spa Urbano, que eu sou cliente lá faz mais de 10 anos. É um espaço onde eu me desconecto totalmente e eu posso relaxar. Temos aqui o Estúdio House, que são os nossos parceiros, que, aliás, eu desde quando eu
cogitei a possibilidade de fazer um podcast, eu não pensei em nenhum outro lugar que não seja aqui, por causa da estrutura, do atendimento e da forma como eles entendem a missão de fazer um podcast. E nós temos também o nosso parceiro, que já está comigo faz vários anos, é o Conecta Venda, que é um parceiraço meu, para você que tem produto, para você que vende produto. O Conecta Venda, ele é muito mais do que um software de vendas online. Ele facilita muito a tua venda, ele facilita muito o teu catálogo online na hora de você apresentar os seus produtos. O Conecta Venda, ele tem os recursos necessários para quê? Vitrine digital com todos os seus produtos, maior facilidade de compra para os clientes, descrição completa, com fotos e preços facilitando a decisão de compra, maior organização e profissionalismo do negócio, cálculo de frete e possibilidade de pagamento na hora que finaliza a compra, além de tantos outros benefícios que o Conecta ele pode levar para o seu negócio. Conecta Venda, na verdade, ele é como um site, só que muito mais fácil de usar e muito mais intuitivo para o seu cliente. E olha só, usando o cupom de desconto exclusivo, vamos escrever aqui, Andresa. Para você que está no nosso podcast, você tem 20% de desconto na contratação do plano mensal, ficando de R$ 120 por mês por apenas R$ 97 por mês. É um site na mão da tua cliente, para que você facilite muito mais as suas compras. E eu vou falar muito mais sobre isso, viu? A gente vai ter episódio falando sobre venda online, a gente vai ter episódio falando sobre atendimento pelo WhatsApp. Nós teremos episódios falando sobre inteligência artificial aplicada ao teu negócio. Fique nos próximos episódios aí que tem muita coisa vindo, além de tantas histórias inspiradoras. Mas, dito isso, agradecendo a todos esses parceiros, eu quero começar a falar para você um pouquinho da minha história, quem sou eu, Andresa Leite. Para quem não me conhece, meu nome é Andresa Leite, eu sou nascida na cidade de Limeira, cidade conhecida como a capital nacional da joia folheada. Na verdade, Limeira é a cidade da América Latina com o maior número de fábricas de semijoia. E ela é conhecida mundialmente como um grande polo deste segmento. E eu sou filha de empreendedores, sou filha de comerciantes. E eu falo que o empreendedorismo ele começou na minha vida desde criança, desde muito pequenininha. O empreendedorismo ele sempre permeou a minha jornada. Eu lembro quando criança, os meus pais eles sentavam na mesa. E aí vou te falar uma coisa. Você deve saber. Crise não é algo que a gente enfrenta hoje. Crise é uma palavra que eu ouço desde criança. Desde criança, a gente sempre ouviu a palavra crise. Foi a crise do plano do Collor, foram tantas outras crises que eu lembro que meus pais eles enfrentaram. E essa veia empreendedora que os meus pais tinham, a minha mãe tinha. Minha mãe era uma empreendedora muito forte. Ela tinha uma energia muito intensa. Isso fez com que o meu desejo de empreender ele começasse desde muito cedo. Lá, quando criança, eu já vendi doce para as minhas amigas de escola, já tive sorveteria com uns 16, 17 anos. E, olha, vou falar um segredo. Eu fali a minha sorveteria porque eu não tinha noção nenhuma de gestão. Eu achava que eu tinha que dar sorvete para todas as minhas amigas. Eu achava que era dinheiro infinito. E aí que eu fui entender o que era ter um negócio quando a minha mãe decidiu fechar a sorveteria, porque eu não estava dando lucro nenhum. E então fui estudar, estudei psicologia, depois eu fui trabalhei no varejo durante muito tempo, fiz faculdade de marketing, aí eu me especializei. Fiz MBA em varejo e mercado de consumo, sou especialista em neurociência aplicada ao consumo e gestão, analista de perfil comportamental, dentre outras coisas. Mas eu não estou aqui para falar da Andresa, necessariamente do meu currículo, porque senão vai acabar ficando muito chato, não é essa a intenção desse episódio. Eu quero contar um pouco mais da história da Andresa, por que a Andresa ela se tornou mentora de empresárias.
Como eu falei, eu sempre empreendi, sempre gostei muito de empreender. O empreendedorismo ele sempre esteve na minha veia. Por mais que eu trabalhasse para outras pessoas, eu sempre tive um foco empreendedor, um foco diferente na atuação. Por mais que eu trabalhasse para outras pessoas, eu sempre fui atrevida, queria aprender algo além da minha função, eu queria fazer outras coisas. E eu tive revista em 2011. Eu tive uma revista voltada para o segmento de joias e semijoias, de 2011 até 2018. Chegou 2018, a revista ela não suportou mais por N questões, uma delas é o que eu vou compartilhar aqui com você. E aí foi quando eu, em 2018, resolvi me tornar mentora de empresárias. Bom, o ano era 2017 e eu estava relativamente muito bem com a minha revista. A revista que eu tinha, ela ganhou um reconhecimento internacional muito grande. E o que aconteceu? No mês de abril de 2017, a minha mãe faleceu. No mês de outubro de 2017, o mesmo ano, o meu pai faleceu. Em agosto de 2017, o mesmo ano, eu fui diagnosticada com câncer. Aquele ano eu terminei com uma única certeza de que eu ia morrer, de que eu seria a próxima pessoa que ia passar dessa para melhor. Só que eu entrei numa depressão muito grande, muito profunda. Só quem já teve depressão sabe o que é você perder o sentido da vida de verdade, sabe? E eu perdi o sentido da vida. E eu lembro que em um dos episódios de crise extrema da minha depressão, eu senti que eu fui resgatada naquele momento. Eu senti que, de verdade, eu fui resgatada por Deus naquele momento. E aí foi quando virou a minha chave e eu descobri o meu propósito. O meu propósito era de transformar a vida de outras pessoas, de levar aquela minha mensagem para outras pessoas, porque, assim como eu, empreendedora, estava passando por aquela fase, por aquele momento muito difícil, quantas outras mulheres estão passando por momentos semelhantes, piores ou nem tanto assim, e que, de repente, uma mensagem que chega até ela possa mudar a sua realidade. Em 2018, eu comecei com o meu curso online e eu comecei a dar mentoria para empresárias de todo o país. E por que empresária e não empresário? Por que mulher e não homem? Porque a mulher ela tem a especificidade, a mulher ela tem necessidades diferentes. Que eu costumo sempre falar, se um filho fica doente, quem é que deixa de trabalhar? É a mulher. Se o pai ou uma mãe fica doente, na maioria das vezes, quem é que para de trabalhar para poder cuidar dos pais? É a mulher. Se uma mulher ela vai viajar para um congresso, ficar 2, 3 dias, uma semana fora, ela cuida de toda uma logística para que ela possa deixar tudo em ordem e então viajar. O homem, ele simplesmente pega a mala dele e vai e viaja. Eu não tenho um discurso feminista, tá? Entenda que não é um discurso homem contra mulher, muito pelo contrário. Eu trarei homens aqui e eu acredito que as pessoas elas agregam de qualquer maneira, sendo homens ou mulheres. Nós precisamos da energia masculina, nós mulheres também precisamos dessa energia masculina para fazer as coisas acontecerem também. Mas eu sei que a mulher ela tem especificidades, ela tem necessidades diferentes do homem. Sem contar a autocobrança que a mulher tem. Quantas vezes eu me deparei com empreendedoras com um sentimento de culpa por estarem deixando os seus filhos para poder cuidar dos seus negócios? Quantas vezes eu me deparei com empreendedoras com o seguinte pensamento: como que eu vou prosperar o meu negócio sendo que eu tenho filho pequeno? Aliás, isso foi uma coisa que eu já até ouvi, tá? Uma pessoa uma vez falou assim para mim: para você é fácil, Andresa, porque você não tem filho. Eu quero ver uma pessoa com filho pequeno tendo que gerir o negócio. Só que aí eu falo uma coisa:
Eu tenho muitas mentorandas que possuem filhos pequenos e nessa fase, vendo os filhos pequenos, vendo as crianças com aquela ansiedade, aquele sonho, aquele desejo de ter algo, de conquistar algo, de vivenciar experiências, essas mulheres elas cresceram absurdamente. Então, independente da sua realidade, você pode crescer com empreendedorismo. Independente daquilo que você venda, você pode crescer o seu negócio. Basta o quê? Basta você ter conhecimento certo, com a técnica adequada. Basta você se conectar com as pessoas certas e estar nos ambientes adequados. Primeiro ponto você já fez. Se você está aqui assistindo esse episódio, significa que você deixou de rolar na tela infinita das redes sociais, vendo vídeos que muitas vezes não te levam a lugar nenhum, para buscar conhecimento. Então eu peço que você siga o meu canal, curta, ative as notificações, porque virão muito mais conteúdos para que você cresça. E é isso que eu sempre falo, as nossas 24 horas, elas são as mesmas. O que te diferencia de uma Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza? O que te diferencia? O que vocês têm em comum? Vocês têm as mesmas 24 horas. Nesse sentido, Deus ele foi muito justo conosco. Ele deu as mesmas 24 horas para nós. Por que tem pessoas que saem do absoluto zero e conseguem criar um legado, enquanto outras elas não conseguem sair do lugar? É o que elas fazem entre a hora que elas acordam até o momento que elas vão dormir. Então, pare um momento. Analise o seu dia, como ele tem sido. O que você tem feito ao longo do seu dia? Quanto tempo você tem gastado em buscar conhecimento para você? Quanto tempo você tem gastado em ficar olhando a concorrência e se lamentar, em se comparar? Use o seu tempo de maneira muito sábia. Use o seu tempo de forma a você cada vez mais se nutrir de coisas boas. Eu falo que a internet ela é uma bênção, tanto que nós estamos aqui online. A internet ela é maravilhosa. Ela me aproximou de mulheres incríveis. Eu tenho mentoranda no Brasil inteiro e muitas delas você vai ver aqui nesse podcast. Mas, ao mesmo tempo que ela transforma vidas para melhor, ela pode acabar com as nossas vidas. Quando a gente entra no ciclo de comparação, quando a gente entra no ciclo de vitimização, quando a gente entra no looping infinito de vídeo que não leva a nada na nossa vida, não nos agrega nada. Então, pare e pense por um momento o que você está fazendo com as suas 24 horas. E esse podcast ele é justamente isso, um momento para que você, empreendedora, tire para você. Vou te dar uma dica, tá? Assista esse podcast sempre com um caderno ou com um bloco de notas do seu celular. Porque durante os episódios sempre terão coisas práticas que eu vou chamar a atenção. Olha, preste atenção, anota isso, aplica isso no teu negócio, para você poder aplicar. Porque também você passar aqui esse tempo todo assistindo o podcast e entrar por um ouvido e sair pelo outro, é melhor que você volte para o looping infinito das redes sociais. Então, sempre assista com um bloco de notas. Sempre assista com um caderno. E sempre pense o seguinte, deste episódio que eu assisti aqui, qual é a única coisa, uma coisa só, qual é a única coisa que eu posso fazer para que eu consiga aplicar hoje no meu negócio? Não é amanhã. Ao longo de toda a minha trajetória como mentora de empresárias, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. Se você está me conhecendo agora, você vai ver, me seguir nas redes sociais, você vai ver o tanto que eu gosto de estudar. E eu gosto muito de estudar comportamento humano. A minha base é a psicologia. Gosto de entender como é que as pessoas elas são. E aí tem uma das teorias que eu criei, que eu desenvolvi, que foi um projeto meu de TCC, inclusive da minha pós-graduação que eu fiz, foi de inteligência empreendedora. E aí eu comecei a mapear por que existem empreendedoras que crescem
apesar de qualquer coisa, e por que tem empreendedoras que não saem do lugar. E eu, então, fui mapear o comportamento de empreendedores que crescem e empreendedores que não saem do lugar. Um dos primeiros pontos de um empreendedor que cresce, e aí eu vou falar empreendedor ou empreendedora, tá? De um empreendedor que cresce, sabe o que é? Eles fazem aquilo que precisam fazer na hora. Ele não procrastina. Ele pega, ele aplica na hora o que tem que aplicar. Por mais que não esteja perfeito, ele faz. Ele pega uma única coisa, o que é que eu vou fazer agora? E se você puder aplicar algo prático para o seu negócio e todos os dias, a partir deste ensinamento, buscar sempre melhorias, o que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de melhor, você consegue ter um negócio no final do seu ano extraordinário. Eu posso te falar com toda a verdade, com toda a sinceridade. Então, que você aplique, que você assista aos próximos episódios sempre com caderno, caneta na mão, que você aplique nos próximos episódios sempre um aprendizado que você teve, alguma coisa que alguém falou, um convidado falou, que de repente você pode aplicar no seu negócio, algum exemplo de comportamento, porque tudo pode ser modelado. Às vezes, a maneira como uma pessoa fala que fez alguma coisa, que passou por um momento de superação, você pode modelar isso e aplicar na sua vida e no seu negócio. Então, saia do lugar sempre aplicando alguma coisa. Nós estaremos aqui todas as semanas. Então, eu quero que toda semana você esteja comigo para que você possa transformar o seu negócio. E eu quero ver todo o programa, depois que você assistir, depois que você aplicar, que você vire para mim e fale o que você aplicou e o que você teve de resultado. Porque isso para mim é mais importante. Não adianta vir aqui, eu não estou criando esse podcast por causa da Andresa Leite, por causa das convidadas, por causa dos meus parceiros, não. O Diamante Talk, ele foi criado para você. Para que você possa aplicar no seu negócio, para que você possa transformar a tua jornada, porque empreender é muito solitário. Eu falei que eu sou filha de empreendedores, né? A minha mãe sempre foi empreendedora. A minha mãe morreu em 2017, como eu falei. E a minha mãe morreu sendo empreendedora. E sabe, o mais engraçado, quando eu comecei a empreender, na época da revista, né, que eu tinha revista, às vezes eu ia na casa da minha mãe e empreendedor tem altos e baixos. E a gente, às vezes, quer compartilhar com os nossos pais, as pessoas que estão próximas de nós, alguns desafios. E eu lembro que toda vez que eu chegava na casa da minha mãe, ela falava para eu prestar concurso público. Toda vez ela falava, presta concurso, para com esse negócio, não vai dar futuro, até onde você vai aguentar? Ela sempre falava, sendo empreendedora. Então, não adianta, não fique esperando que o teu marido, teu pai, tua mãe, teu filho, as tuas amigas, elas deem o apoio que você espera. Seja você o seu primeiro suporte, porque aí essas pessoas elas passarão a te reconhecer. Dependa primeiro de você, faça por você, porque aí essas pessoas elas passarão a te apoiar. Os nossos pais, marido, filho, enfim, eles não falam essas coisas porque eles querem o nosso mal. De jeito nenhum. Muitas vezes eles falam essas coisas para nos proteger. Eu tenho certeza que a minha mãe, ela falava isso para mim, porque como empreendedora uma vida inteira, eu lembro que a gente passou vários perrengues na nossa vida. E aí ela, né, como empreendedora, a gente passou muitos perrengues e ela não queria que eu passasse por essas necessidades. Ela não queria que eu caísse alguns tombos que a jornada empreendedora ela nos faz cair. Por isso que é muito importante você fazer parte de uma comunidade como esta. Por isso que é muito importante você todo dia colocar na tua agenda sempre o mesmo horário para despertar, para que você não deixe de ter a motivação que você precisa, a motivação necessária que você precisa para continuar. Porque eu vou te falar, uma coisa eu vou te falar,
empreender não é um mar de rosas, não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, você vai passar por muitas turbulências. Você vai passar por muitos desafios, sim. Muitos. Muitas noites sem dormir. Você vai pensar, a partir do momento que você se torna um empreendedor, uma empreendedora, eu vou te falar uma coisa, você nunca mais tem férias na sua vida, porque até nas suas férias você está pensando no teu negócio. Então, olha, que essa jornada ela seja uma jornada leve para você, apesar de todos os desafios. Porque empreender tem seus bônus, sim. A realização de você ver algo que você criou crescendo, quando você gera empregos. E aí é uma coisa que eu falo para você, é obrigação sua prosperar. É uma obrigação sua, como empreendedor, empreendedora, prosperar. Porque quanto mais você cresce o teu negócio, mais você gera empregos. Quanto mais você cresce o teu negócio, mais você realiza o sonho das pessoas que você ama. Quanto mais você cresce o teu negócio, mais você consegue contribuir para a sociedade que você está inserida. Então, olha, fique aqui, porque os próximos episódios eles serão sensacionais. Eu trarei mulheres incríveis, mulheres de nome, mulheres grandes com histórias geniais e mulheres de múltiplos mercados bem diferentes. E como eu disse, eu também trarei homens que nos ensinarão muitas coisas, nos darão muitas dicas, nos compartilharão conosco muitos cases, e eu vou trazer também casais, porque eu tenho muitos clientes que empreendem como casal. Então, como casal, é importante a gente ver como é que os casais eles lidam com todas essas questões. Fique comigo, comenta, escreve aqui o que você achou desse episódio 0, que é uma apresentação do que é esse podcast. Porque não tem como eu criar um podcast e simplesmente não falar o que é, para que ele é, para quem que ele é. Então, chama a tua família, compartilha com outras amigas, outros amigos que também empreendem, porque você não tem noção do que está por vir. Para finalizar, eu quero ler um texto para que você reflita sobre ele. Preste atenção, eu vou ler e eu quero muito que você anote qual é o aprendizado que você vai ter com ele. Esse texto se chama Os Diamantes Golconda. Houve um homem chamado Ali Hafed, no Irã. Fazendeiro, estava contente com a sua situação. A sua fazenda era excelente e rendosa. Tinha esposa e filhos. Criava carneiros, camelos e plantava trigo. Se um homem tem esposa, filhos, camelos, saúde e paz de Deus, dizia ele, este é um homem feliz. Ali Hafed continuou rico até que, certo dia, um sacerdote veio visitá-lo e começou a falar em diamantes. E o sacerdote então comentou: os diamantes cintilam como 1 milhão de sóis. Na verdade, é a coisa mais linda do mundo. De repente, Ali Hafed passou a sentir-se que aquilo que ele tinha era pouco. E começou a ficar descontente com o que ele possuía. Onde se podem encontrar esses diamantes? Preciso possuí-los, perguntou então Ali. O sacerdote respondeu: dizem que é possível achá-los em qualquer parte do mundo. Procure um riacho de águas transparentes correndo sobre areia branca em região montanhosa e ali você achará os diamantes. Ali, então, tomou uma decisão. Vendeu sua fazenda, confiou esposa e filhos aos cuidados de um vizinho e se lançou em sua jornada à procura dos diamantes. Viajou pela Palestina, depois ao longo do Vale do Nilo, até que, ao final, encontrou-se junto às colunas de Hércules, entrando a seguir na Espanha. Estava totalmente alquebrado, sem recursos e sem condições de comunicar-se com a família. Num acesso de desespero, profundamente deprimido, lançou-se ao mar e morreu. Nesse meio tempo, o homem que adquiriu a fazenda de Ali achou uma curiosa pedra negra, enquanto seu camelo matava a sede num riacho da sua própria fazenda. Levou a pedra para casa, colocou-a sobre a lareira e esqueceu-se dela.
Um dia apareceu então o sacerdote, aquele sacerdote. Olhou acidentalmente para a pedra negra e notou um lampejo colorido brotando de um ponto de onde saíra uma lasca. E então ele disse ao fazendeiro: "Isso é um diamante. Onde você achou?" "Encontrei-o nas frias areias do riacho de Águas Claras, onde eu levo meu camelo para beber", disse o fazendeiro. Juntos, arrebanhando as túnicas e correndo tão depressa quanto permitiam as sandálias, dispararam rumo ao riacho. Começaram a cavar e acharam mais diamantes. Esse achado se transformou na mina de diamantes Golconda, a maior mina de diamantes do mundo. A mina Golconda é de onde veio o diamante Koh-i-Noor, que faz parte das joias da coroa britânica. E de onde veio também o diamante Orlov, que faz parte das joias da coroa da Rússia. A lição é clara. Os diamantes lá estavam o tempo todo, no quintal de Ali. Só que ele não os vira. E por isso gastara a vida toda numa busca inútil. Seja qual for a situação em que você se encontre, há diamantes esperando por serem encontrados. E é muito provável que ele esteja muito mais perto de onde você imagina. É praticamente uma lei na vida que, quando uma porta se fecha para nós, outra se abre. A dificuldade está em que, frequentemente, nós ficamos olhando com tanto pesar para a porta que se fechou que não vemos aquela que se abriu. É com essa reflexão que eu quero terminar o nosso episódio de hoje. Até mais.